Já foi. Hoje, vamos embora. Nessa. Bom, pessoal, então, uma boa noite. A gente vai, esse é o nosso penúltimo bloco, bloco 7, né? Já chegando aqui na história geral moderna, século XIX e XX. O imperialismo, conflitos do século XIX e os conflitos do XX, a gente vai tocar no próximo bloco especificamente, mas eu já deixei aí como se o foco fosse exclusivamente as guerras mundiais. Na aula passada, para quem não se recorda, eu trouxe para vocês os movimentos intelectuais do século XIX, são conceitos que são importantes que vocês levem eles para a prova, para interpretar texto, tá? Assim, basicamente, ler bem, né? Ler bem. A gente já falou aqui, né? Tem muito conceito, né? Muita questão que, se você domina a ideia, você acaba lendo melhor, você acaba excluindo uma alternativa confusa. Então, aí é a importância de dominar os conceitos, beleza? Então, aqui está uma lista dos movimentos intelectuais do século XIX, tá? Então, socialismo utópico, socialismo científico ou comunismo, como ele aparecer na sua prova, esses conceitos estão dentro da mesma lógica, o anarquismo, o liberalismo e o que a gente vai chamar lá na frente de socialismo real, tá? Que, para a prova de vocês, o mais provável é o leninismo soviético, com um pezinho ali, às vezes um contexto cubano, chinês, né? Acho que Kubichina um pouco mais atrás ali, mas geralmente, se vier ali algum tipo de conceito de socialismo, leninismo, né, que a gente chama, né, vai aparecer, como eu falei, na Revolução Russa. Então vamos definir esses conceitos rapidamente aqui, tá? O que seria, professor, o socialismo utópico? O socialismo utópico, que a gente chamou aqui de o socialismo por influência do Rousseau, idealizado por um outro sociólogo, filósofo chamado Saint-Simon, nada mais é do que a construção de uma sociedade igualitária, tá? A partir de um processo de evolução e participação política. Se você lembrar a aula passada, né, na verdade, o bloco passado, pessoal, o conceito do Rousseau, né, a Revolução Francesa ali, que a gente trouxe a democracia moderna, o Rousseau trabalha com uma proposta de soberania popular. E o povo, ele seria tão, mas tão soberano, o povo participaria tão ativamente da política, que seria uma condição natural aos olhos do Rousseau, e o Rousseau é muito naturalista, uma condição natural da sociedade, a evolução para um modelo socialista. Tá? Professor, o que eu defino basicamente como socialismo para que eu caracterize essa evolução? Vamos digitar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui para vocês aqui do lado o que seria. Vou pôr um traço aqui. Não, melhor não, vamos brincar. Vou colocar aqui para vocês o conceito, o que seria este socialismo, tá? Então seria a abolição da propriedade privada, tá? A ausência de um governo, e a gente chama de governo por classe, e a produção para o bem comum. Tá? Esses são os 3 conceitos que você vai encontrar na prova. Tá? Você compartilhou, professor. Fiz besteira aqui, peraí. Perdão, já tá voltando aí. Olha lá, foi, né? Não sei porque que eu descompartilhei aqui. Volta, né? Então, o que vai caracterizar para a prova, assim, para a prova, o que você precisa sobre o socialismo? Uma evolução para a abolição da propriedade privada. Meu, tá irritante isso aqui, hein? Pera aí, pessoal, rapidinho, porque eu tô doidão aqui na apresentação aqui. Agora vai. Pronto, que saco. Né? A participação popular, ela é tão habitual, ela é tão contínua, que o povo
ele basicamente é tão soberano que ele desqualifica, ele rebaixa o sistema político. Por isso a ausência de um governo. Por isso que o socialismo utópico, ele tem um pezinho, né, um conceito muito parecido com uma visão anarquista, que seria a supressão política, né, a não participação da classe política na organização da economia de uma sociedade. A classe política até pode existir, mas ela deixa de ter o poder legal, jurídico, sobre a produção, né? E a produção, ela se torna completamente para o bem comum, né? E essa abolição de propriedade privada, ela passa a ser substituída por uma propriedade coletiva, porque como não há o Estado, e o Estado não tem controle sobre a economia, toda a propriedade passa a ser administrada pelo próprio povo que é soberano. E essa soberania popular que passa a controlar a propriedade privada, que agora não é mais privada, mas coletiva, que passa a administrar o sistema de governo de uma sociedade, pois não existe mais uma classe política, e que toda a produção passa a ser para o bem comum, portanto, uma produção para utilidade, não para o lucro, não para o mercado, não para o comércio. Esse processo é um processo evolutivo. Este processo, portanto, é um processo meio pacífico de repetição de participação popular. Daí vem o conceito do socialismo utópico. A diferença do socialismo utópico para o socialismo científico, que seria o que geralmente chamamos de comunismo, tá? É o papel da revolução, é o papel da luta de classe, tá? O grande conceito do comunismo, a gente já falou aqui, né? Karl Marx e Engels, eles trazem o mesmo princípio do socialismo, mas o Marx ele desacredita que este processo de abolição da propriedade privada, de ausência de um governo, né, e de uma produção para bem comum, ele aconteça mediante a uma evolução. O Marx fala, não é possível, não haverá evolução sem luta. O Marx é um revolucionário. A gente já viu isso lá na hora do capitalismo, naquela aula de capitalismo, aulas atrás. Então, o que vai separar o socialismo utópico do científico é o papel da revolução. Isso aqui é o grande ponto aí, tá? É o grande ponto, né? O Marx fala muito aqui sobre consciência de classe, né? Quando o homem ele ganha consciência de classe, ele passa a se revoltar contra o sistema e aí ele luta para destruir o sistema e reconstruir o modelo, né, do socialismo, do Rousseau aqui, do Saint-Simon. No entanto, este modelo do Saint-Simon não é um modelo revolucionário, seria um modelo evolutivo. Beleza, pessoal? Tá? Guardem o conceito de anarquismo. Os dois grandes teóricos do anarquismo, Proudhon e Bakunin, russo Bakunin. E a ideia do anarquismo nada mais é de uma sociedade onde a política ela é totalmente suprimida. Não há nenhum conceito, nenhuma manifestação política na estrutura social. A visão anarquista do socialismo utópico e científico, ela é uma visão de um anarquismo que não tem influência sobre o bem comum, sobre a produção, sobre a propriedade. No anarquismo, movimento, o modelo político literalmente some. Ele não existe. Ele não está lá nem para fazer leis de convívio, leis de comportamento humano. Não há nada da política. É extremamente radical. No socialismo científico, utópico, até há um princípio anarquista, mas não há a supressão total do Estado. O que há é a supressão total do Estado no sistema econômico. O Estado passaria a ser mais ou menos uns burocratas, né? Uns funcionários públicos que serviriam ao povo em uma estrutura mais administrativa, sistemática, de funcionamento cultural, social, beleza? Já no anarquismo, a supressão plena da política. Pode perguntar, senhor Pedro. Peraí, professor. Além dessa questão do anarquismo, do fim da política, tem mais o quê? Cada um por si? Tem mais o que? Não ouvi. No anarquismo, além dessa supressão política, seria o quê? Cada um por si? Sim. Politicamente falando, é cada um por si. O que o anarquismo ele vai condicionar é a ideia da consciência. Então, por exemplo, no conceito anarquista, toda a sociedade ela é consciente. Então, por ser consciente, não é cada um por si.
Porque pessoas conscientes, elas agem pensando no próximo. Esse anarquismo, ele é muito influenciado pela visão do Rousseau, que eu imagino que vocês estudaram em filosofia também, sobre a noção do homem ser bom e a sociedade o corromper. Né? O anarquismo, ele tem uma visão de que se a sociedade política fosse suprimida, haveria um renascimento da paixão do povo. Não é, Pedro, cada um por si, mas é cada um por si com consciência, entende? Senão o termo cada um por si dá a entender que a sociedade é egoísta, as pessoas são, de certa forma, egocêntricas e que elas governam em um movimento de tirania. Quando eu falo aqui cada um por si, é no sentido de que cada um é um si no corpo coletivo da sociedade. Não é o nosso termo de cada um por si no sentido egoísta, mas é cada um por si no sentido de que todos juntos têm um papel político a desempenhar na sociedade. Só que é cada um por si e por todos, né? Ou seja, eu sou um médico, eu vou trabalhar na sociedade como médico, eu sou minha individualidade, porém, enquanto eu curo alguém, eu trabalho, né, na saúde, na doença de uma pessoa, tem alguém fazendo a comida do meu filho, tem alguém preparando o meu sapato, entendeu? É cada um por si numa engrenagem coletiva. O termo cada um por si é mais no sentido de não ter um governo, tá? É no sentido político mesmo. Porém, como são pessoas conscientes, eles trabalham num processo coletivo. Beleza? Tá? Levem para a prova o conceito de liberalismo, tá? John Locke, Adam Smith, tá? David Ricardo, são seus grandes teóricos, e este conceito de liberalismo está dentro de uma ideia de que o Estado não deve interferir na economia, e que todo o sistema econômico ele é movido por uma mão invisível. Esse conceito de mão invisível nada mais é do que a oferta e a demanda, né? Ou seja, o mercado ele condiciona as próprias leis do mercado. Deixa o mercado livre e o mercado se auto-organiza. Quem escolhe os preços de um produto? O mercado. Quanto de um produto vai ser produzido? O mercado. Qual produto as pessoas precisam? Oferta e demanda. O mercado. O mercado passa a, sozinho, tomar todas as decisões e organizar todo o processo, né, de produção e de organização econômica de uma sociedade, sem que haja participação política. Prestem atenção. O liberalismo, ele não suprime a política. Ele extrai a política do sistema econômico. Certo? Então, o governo, ele continua existindo. Ele só não interfere na economia. Percebam a diferença. Por exemplo, aqui não existe governo. E aqui, o governo é totalmente subordinado ao povo. Veja, presta atenção. Governo subordinado ao povo, e o povo controla o sistema econômico. Governo não existe. Governo existe, mas ele vai lidar com política. E a economia fica livre na regulação do próprio mercado. Fechou? Liberalismo. Tá? Nos modelos mais 2024, mais atuais, os chamados liberais, eles são associados aos partidos de direita, economicamente falando. Aí você fala assim, eu sou de direita, eu me alinho mais à direita economicamente, você é mais liberal, tá? Professor, eu sou de esquerda economicamente, então eu sou anarquista, tal, não sei o quê. Não. O socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo, eles não se enquadram na esquerda econômica moderna. Tá? É muito interessante que vocês saibam disso. Tá? Quem vai se enquadrar mais na esquerda moderna é o socialismo real. Tá? É o leninismo. Tá? Porque no socialismo real você tem o Estado controlando a economia. Aí você se enquadraria mais no que as pessoas hoje chamam de esquerda econômica. Tá? Professor, o que seria um socialista hoje utópico? Um comunista, um socialista científico, um anarquista? Esquerda e direita? Não. Eles seriam anarquistas, socialistas, utópicos ou científicos. Eles são eles. Eles não se enquadrariam no que a gente pode chamar hoje de organização política de esquerda e direita. E as pessoas não conhecem esses conceitos, acabam confundindo, falam umas besteiras aí que a gente já sabe, tá? Mas que fique claro para vocês, o que a gente tem hoje é a ausência do Estado,
participação do Estado. E quando eu falo ausência do Estado, não é supressão, tá? Senão aí você vai entrar nesse modelo. A esquerda e a direita é o quanto o Estado interfere na economia. Mais a direita vai interferindo menos. Mais a esquerda interfere mais. Tudo bem? Qual é o nome do sistema onde o Estado tem controle da economia? Socialismo real. Aí seria o socialismo soviético, o socialismo chinês, o socialismo cubano, né? Essa guinada do socialismo venezuelano, norte-coreano, beleza? Tá? O anarquismo, socialismos e socialismos utópicos, eles não debatem o papel da política na economia, porque a política será suprimida. Certo? Tá? A economia de direita seria, historicamente, os Estados Unidos, dois países que carregam muito a ideia da economia da direita, né, os Estados Unidos e a Inglaterra. A Suécia, cara, não. Né? A Suécia não, né? A Suécia, ela entraria num modelo mais próximo, né, historicamente falando, do que a gente chama de social-democracia. Ela seria um centro-direita. Teria uma média intervenção estatal. No entanto, estou te dando a Suécia histórica, porque acaba de vencer, né? Eu até dei uma digitada aqui só para pegar para você o nome do partido, que é o Partido Libera... como é que é o nome do partido? O Liberalerna. O Liberalerna. É isso mesmo? Bom, enfim, Liberalerna é o nome do partido. É um partido que recentemente tomou o controle da Suécia, e esse sim, eles estão guinando para uma direita, tá? Eles são bem extremistas na direita. Porém, a Suécia ela ficou endividada há muito tempo, tá? Mas se você quiser pegar a cultura sueca, né, ao longo aí da formação econômica sueca do século XIX para o século XX, a Suécia ela está mais no centro. Ela é social-democracia. Ela está no que a gente pode chamar de um centro direita econômica e um centro esquerda social. É bem complexo, tá? Não há necessidade de debater em cima disso, não. Então, se você lê aí por aí que a Suécia é liberal, tá, Pedro? É por conta do atual governo que tem a bagagem liberal. Mas, historicamente, os países da Escandinávia não são liberais. Eles são bem intervencionistas, tá? Por isso que lá o IDH é muito alto, coisa e tal, né? Eles têm sistema de educação, sistema de saúde bem forte, tudo por conta desse flerte que eles têm com a intervenção do Estado na economia. Fechou? Então, vamos caminhar para o nosso século XIX, certo? E eu estou tirando aqui alguns fatos que vocês precisam conhecer da Europa do século XIX pós-Napoleão. O que a gente chama pós-Napoleão é pós-Revolução Francesa, né? O que acontece é o seguinte, depois que Napoleão gera suas guerras na Europa e coisa e tal, eu comentei com você que o Napoleão não cai na prova de vocês, assim, muito difícil o Napoleão ficar aparecendo, né? Ele é mais... ele cai para você entender mais com conceitos que eu já trabalhei e não necessariamente qual o lugar que o Napoleão invadiu, né? Certo? Então, após as guerras napoleônicas, acontece um movimento na Europa chamado de restauração, tá? E essa restauração, ela foi muito organizada pela chamada da Santa Aliança, né? Então, basicamente é o seguinte, depois que a Revolução Francesa eclodiu e que se espalhou pela Europa esses ideais de democracia, de liberalismo, os direitos que a gente falou, o contratualismo, a cidadania. Então, à medida que essas ideias começaram a se expandir pela Europa, na hora a Igreja Católica assumiu a bronca, né? Ela falou, a gente tem que frear a Revolução Francesa. Não se esqueça que está dentro dos ideais da Revolução Francesa o laicismo. Nós estudamos aqui também na aula passada e retrasada, né? A Constituição do Brasil, aquela ideia de cidadania, e vocês viram ali que os direitos, dentro dos direitos, né, individuais, que seriam os de liberdades individuais, o direito civil, existe a liberdade religiosa, né? Então essa ideia de liberdade religiosa, a igreja nessa época não queria aceitar. E a igreja ela acabou criando uma espécie de uma equipe, né, uma gangue mesmo, né, chamada de Santa Aliança, onde ela lideraria países para frear, né, ela apoiaria reis,
duques, nobres, devolveria tronos aos reis e a vários condes e duques e marqueses da Idade Média. Daí vem o nome restauração, né? Restaurar a Idade Média era mais ou menos essa a ideia e o projeto da Igreja Católica, trazer de volta a Idade Média com ela, fazendo esse pacto com a Inglaterra, né? A Áustria-Hungria, o Império da Prússia, a Rússia, né? Pegar essas forças atrasadas da Europa, mas a Inglaterra, que seria a única força acima. Lembrem que a Inglaterra, você fala assim, professor, por que a Inglaterra fecha parceria com a igreja? Por que a Inglaterra que é tão liberal, que está na Revolução Industrial, no capitalismo, ela é contra a Revolução Francesa? Justamente porque ela não quer que os ideais franceses se disseminem, para que haja concorrência. O quanto mais for atrasada a Europa, o quanto mais esses países europeus estiverem em um passo atrás da Inglaterra no movimento capitalista, melhor para a Inglaterra. Eles continuam atrasados dependentes do mercado dela. A Inglaterra é safada, velho. A Inglaterra, ela tá num nível capitalista bem elevado e ela não quer que os outros países alcancem ela, que eles se manifestem. Por isso que ela fica defendendo restauração de rei, né? Fecha com a Igreja Católica, apesar da Igreja Católica não pisar na Inglaterra, porque ela é o anglicanismo. Então a Inglaterra, ela faz esse jogo, né? E tipo, eu avanço capitalisticamente, o mundo não pode. E os ideais franceses tentam, de certa forma, criar uma série de rebeliões na Europa para que eles alcancem a Inglaterra, gerem essa concorrência. Daí vem a batalha entre Napoleão e a Inglaterra. E com a derrota do Napoleão, a Inglaterra fala, acabou com essa palhaçada de Revolução Francesa, de iluminismo, de ficar desenvolvendo capitalismo aqui. Podem continuar atrasados e feudais dependendo da minha economia. É mais ou menos essa a ideia. Né? E aí você vai ter uma série de revoltas na Europa entre os monarquistas, aqueles que defendem a restauração e a Santa Aliança, e os liberais, que são os burgueses que querem investir, que querem desenvolver sua economia. Tá muito óbvio, né? Professor, quem vai ganhar essas revoltas do século XIX? Porque o século XIX é quente, velho, é só revolta, tá? As guerras mundiais vêm no 20, mas elas são todas frutos do que aconteceu no 19. O barril de pólvora tá no 19, né? É tipo um Brexit, exatamente. Mas é a cara da Inglaterra, né, senhor Vitor? É a cara, pô, é a cara dela, né? Ela adora, né, oprimir trabalhador, trazer gente de fora, né, neocolonizar metade da África, invadir a Índia e a China, mas não quer os caras lá, né? É verdade, mas não vem para cá, né? Vocês não. Imperialismo puro, né, velho? Esse é o grande conceito do imperialismo, né? É isso aí, é você levar o capitalismo para o mundo, mas o lucro fica na matriz, né? Na sede, enquanto o resto do mundo é mão de obra barata, você explora o mercado consumidor e matéria-prima deles, e automaticamente eles são ideologicamente inferiores. Né? É o desenho do imperialismo. A Inglaterra, nessa época, tinha um ministro chamado Cecil Rhodes. Esse Rhodes, cara, ele escreveu um jornal assim, tipo, Deus, hoje eu acordei, Deus virou para mim e falou, eu quero que você pinte o Congo, né, e vou chutar lá o Sudão com as bandeiras da Grã-Bretanha. Tipo, ó, o cara dá um depoimento, assim, tipo, não, Deus quer que os africanos caiam sob minha... o meu campo, né, econômico, capital. Então é um pouco de, obviamente, um pouco não, é muito, né, de eurocentrismo, né, inglaterrismo, centrismo, né, uma coisa assim, né, é uma coisa bem forte, né, e é muito louco que durante as guerras mundiais, a própria Inglaterra, vamos usar o exemplo, ela condenou Hitler, ela condenou Mussolini, por serem nacionalistas, né, por produzirem ali, né, xenofobia, perseguição a etnias. A Inglaterra fez isso por um século inteiro. E, obviamente, eu não estou aqui defendendo Hitler, mas eu estou querendo dizer um pouco que a Inglaterra fez isso com o chinês, na Guerra do Ópio, fez isso na Índia, fez isso na África. A Inglaterra fez isso até com a própria Europa, com prússios, com alemães, com russos, né, porque só ela pode vencer. Né? E o que acontece na Europa nesse momento? Uma pancada de rebelião. Né? Uma pancada de rebelião. Quem que lutava? Os liberais contra os monarquistas. De um lado, a Inglaterra e a igreja apoiando os né, senhores feudais lá, né, voltem os reis, e do outro lado as burguesias da Rússia, da Prússia, da Áustria-Hungria, da Alemanha, da Suécia. Esses caras querem desenvolver o país. Né? Vamos desenvolver essa parada, vamos embora. Certo? Tá? Coloquei aqui como exemplo para vocês, ó. 1820 estoura as revoluções, né? Na Grécia. Grécia e Turquia começam a sair na porrada para organizar o país.
A Grécia num movimento mais liberal, a Turquia num movimento mais do Império Turco-Otomano, num movimento mais monárquico. A Bélgica começa a sair na mão com Países Baixos, porque não aceitam o rei dos Países Baixos, ela quer independência para criar o seu próprio capitalismo. Os estados germânicos começam a ferver, as províncias da Prússia começam a brigar, porque uma parte quer ser feudal, a outra parte quer desenvolver o capitalismo. A Itália já começa seu processo de unificação e sai na porrada, porque Roma quer se libertar, porque a Veneza, porque os países do norte, né? Veneza, Gênova, Florença, Sicília, Calábria, isso aqui começa a esquentar, cara. Começa a esquentar. E é aqui que vai começar a nascer um movimento de nacionalismo, né? Estoura o nacionalismo na Europa, essa coisa de formar uma nação. Quem é a Bélgica? Porque os reis e as monarquias, eles tinham muito essa coisa de casar entre as próprias famílias, né? Então os reis desses países, eles eram, né, ao mesmo tempo sangue belga, sangue francês, sangue holandês, sangue norueguês, né? Sangue inglês, sangue francês. Então tinha essa coisa, né, de acusar os monarquistas de não terem a nação, de não lutarem em prol do país, mas lutarem em prol da família, em prol da comunidade, da gangue fechada dele. Então começou a nascer essa coisa do nacionalismo, né? De marchar para deixar uma Itália livre, para unificar a Alemanha, para unificar a Bélgica. Esse nacionalismo, que depois é mais famoso na Segunda Guerra, com o nazismo, com o fascismo, ele já estava lá. A semente já tinha dado flor, cara. O Hitler não inventou esse nazismo apaixonado na Alemanha, esse nacionalismo alemão do nada. Já estava aflorado isso na Alemanha desde o século XIX, por conta dessa disputa entre monarquistas e liberais. Tudo bem? A França, ela vai passar pelas chamadas ordenações de julho, do rei Carlos X, que vai começar a perseguir justamente todos os liberais, vai começar uma revolta contra liberais na França. Essas ordenações de julho são uma série de leis que o Carlos X começa a impor sobre a sociedade francesa. Inclusive, aqui nas ordenações de julho já vai rolar uma Revolução Francesa parte 2, que vai ser a restauração do republicanismo, uma Revolução Francesa de novo. Eles vão pegar o rei na porrada mais uma vez, vão prender o rei e reorganizar a República Francesa. Né? Então, liberais contra monarquistas. A Inglaterra também não fica fora, não. Ela vai trabalhar muito em cima das revoltas sindicais. Né? Como a Inglaterra ela já está unificada, ela já está capitalisticamente organizada e nos trinques, não vai achando que a Inglaterra ficou livre da treta, não. A Inglaterra está vivendo uma crise interna com o movimento sindicalista. Basicamente, um movimento popular exigindo melhores condições de trabalho. Lembra do quadro falso que eu falei para vocês, da cidade da Inglaterra, que era uma cidade que, ao mesmo tempo, a Inglaterra tinha uma proposta de avanço tecnológico e científico. Do outro lado, você tem uma imensa pobreza e uma imensa desigualdade. Fala, Pedro. Pera aí, professor, é que você passou meio rápido nessas duas partes. Tem esse autoritarismo de Carlos. Carlos X. Ah, Carlos X. Carlos Achei que era X. Esse X eu interpretei como alguma coisa. Contra alguém. Contra alguém. E esse sindicalismo seria, na Inglaterra, condições melhores de trabalho? Oi? Esse sindicalismo na Inglaterra foi o que mesmo? É um movimento, assim, você imagina o seguinte, ó, só para lembrar, monarquistas e liberais fervendo a Europa. Aí você fala assim, a Inglaterra, ela já acabou, ela passou dessa fase. Então a Inglaterra já é um liberal, né? Ela já tá ali com a burguesia no poder, então ela não teve nenhuma batalha. Teve sim, ela tem o rico contra o pobre. O movimento sindical é a organização dos trabalhadores exigindo direitos na Inglaterra. Então a Inglaterra também está passando por revoltas nessa época. Só que é uma revolta civil, interna. Beleza? Entendi. Vitor, se você aplicar o conceito feudalista, né, pegar lá o sistema feudal, e trabalhar ele a um processo liberal, tá? Eu acho que você precisa ter argumentos. Você precisa entender que tipo de argumento esse professor usou. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você trabalha com o sistema feudal, quando você trabalha lá o feudalismo, eu não sei se vocês lembram, eu trouxe aqui na aula de vocês. Um dos grandes conceitos econômicos que embasa o feudalismo é a descentralização. Né? O sistema feudal, ele é descentralizado. O que eu quero dizer com isso? Você lembra? Não há um governo central forte
que organiza e administra a economia europeia. O poder é descentralizado. O rei não tem poder. A igreja, ela é a centralização mais ideológica. É no comportamento, é na fé, é na cultura de hábitos. Ou seja, você não tem um Estado organizando e administrando a economia. Isso é liberal? Se você renascer aqui o Adam Smith e o John Locke, eles vão falar que não. Mas, pô, entendeu? Talvez o professor que você leu, se depois você quiser me passar o vídeo para eu ver com um pouco mais de cuidado, eles estivessem se referindo a essa ideia. Que no liberalismo, você não tem a centralização de um poder organizando político, poder político, organizando a economia. O feudalismo não tem sistema político organizando a economia. Certo? É descentralizado. Cada feudo é autossustentável, ele se autorregula. Faz sentido. Tem um senhor feudal, né? Mas, pô, no feudalismo não tem sistema comercial, velho. Por que você vai falar que os caras têm a ver com o liberalismo do capital? Esse liberalismo aqui, o liberalismo moderno, Vitor, ele está associado ao capitalismo, ele não está associado ao feudalismo. Então não dá para dizer que o feudalismo é liberal. Não tem como você falar isso. É igual falar que Jesus Cristo era cristão. Nem existia o cristianismo. Como é que Jesus pode ser cristão se ele era judeu? Dá para entender? O cristianismo ele foi construído num período pós-Jesus. Não dá para falar isso, sabe? Mas vai falar assim, professor, o que Jesus praticava? Se conectava com alguns valores e princípios do cristianismo? Sim, beleza. Mas não dá para falar que o cara era cristão, velho. Né? É a mesma coisa, não dá para falar que o feudalismo era liberal se o conceito de liberalismo ele está atrelado ao pré-capitalismo e capitalismo. Né? Entendeu? Mas existe um valor liberal que coincide com um valor feudal, que é a descentralização do poder político. Tá bom. Se é isso que o cara tava dizendo, tá no jogo. Né? Beleza? Mas deixa eu te falar uma coisa, tá, senhor Vitor? Que a história, ela tá de sacanagem com a nossa cara. Tá? O feudalismo, ele existiu em pelo menos 15%, mais ou menos, da Europa. Eu não sei por que raios a gente estuda o feudalismo. O feudalismo não tem relevância nenhuma. Principalmente na história mais sentido Brasil. Nem os europeus estudam mais feudalismo. Não é ensinado mais feudalismo na Europa, não, velho. O feudalismo foi um modelo típico das áreas rurais da Europa do ano 800 ao ano 1200. Por 400 anos. O feudalismo não durou a Idade Média inteira. Tá? Não durou. Tá? Então, o feudalismo também é bem... É um sistema econômico que é muito específico de um período curto para a história e é específico de um espaço, que é a parte rural, que é o interior europeu, interior da Alemanha, da França, da Bélgica, um pouquinho de Portugal, tá? Porque a Idade Média é árabe no mercado, cidade italiana. A Idade Média é quente, cara. E essa história que Idade das Trevas, que não tinha ciência, não tinha conhecimento, conversa. A filosofia correu solta na Idade Média, cara. Os teólogos da Idade Média, os caras eram totalmente cientistas, velho. Tá? É que a gente ensina, às vezes, assim, por causa dos vestibulares, desse nosso engessamento cultural, acadêmico. Mas está atrasado, né, com essa história de feudalismo, viu, velho? Nem para vestibular, sim, mas para entender a real, não perca tempo com feudalismo, não. Né? Beleza? Vamos terminar esse slide aqui, ó. Tá? A Primavera dos Povos, 1848, tá? Ela foi um movimento europeu, velho. Ela se espalhou por toda a Europa. O movimento é uma mistura de luta operária com os burgueses liberais, os caras que querem investir, com os malucos nacionalistas lá, que é Alemanha, a Grécia, né? Associado à chamada fome do século XIX. Foi uma das maiores crises agrícolas da história, e eu estou me referindo a uma comparação com as crises agrícolas do Império Romano. Pra você ter noção, a crise agrícola de 1848, ela deixou pelo menos por 2 a 3 anos desabastecida a metade das cidades da Europa. Tá? Foi uma série de condições climáticas, de seca, de praga, tá?
que a Europa ela ficou pelo menos metade dela desassistida por 2 a 4 anos, gerando uma terrível fome. Tá? Essa grande fome, essa grande crise agrícola de 1848, associada à galera que quer bater no peito e fazer país, associada aos operários que querem direitos, e associado a essa trupe dos burgueses liberais que querem investir, gerar capitalismo contra os monarquistas, pau comendo na Europa, velho. Revolta republicana e nacionalista por todos os lados. Eu já estou te dando o combustível para a Primeira Guerra Mundial. Já estou te dando. É por isso que nesse período aqui, como você tem muita revolta, o que esses países que foram nascendo e se organizando começaram a fazer? A paz armada. Eles começaram a fazer o que aqui? Corrida armamentista. Esses países começaram a o quê? A organizar exército. 2 países em especial, e eles estão aí, ó. Itália e Alemanha. A Itália, ela é mais importante para a Segunda Guerra. A Alemanha, ela é a cabeça da Primeira e da Segunda Guerra. Então, se você pega essa Primavera dos Povos, esse movimento, né, quente contra o governo, nacionalista, de cunho bélico, liberal, para investir, desenvolver o país, o meu país, isso bombou na Alemanha. Não é à toa que no final ali do século XIX, né, aqui ó, 1861 a 1871, você tem as chamadas início das unificações da Itália e da Alemanha. Eles começam a virar países e países extremamente ofensivos e bélicos. Tá? É que a Itália tem uma influência financeira menor que a da Alemanha. Ela vai desenvolver menos o seu poder bélico. Agora, o interesse da Itália é bem violento, tá? Nesse período. Né? Esses nacionalistas, eles vão gerando muita intolerância. Eu acho que vocês sabem disso, né? O fruto do nacionalismo automaticamente é o horror ao estrangeiro. Se eu não me engano, o Vitor aqui no chat citou o Brexit, que tem um princípio... muito bem, você mesmo. Esse sentimento Brexit é muito dentro dessa ideia, né? De um nacionalismo intolerante. Né? E você vai gerando esse clima na Europa, né? Países sendo formados, bélicos, tá? Desenvolvendo o capitalismo, gerando concorrência com a Inglaterra, uma Inglaterra que começa a se ficar incomodada. Os países são nacionalistas, intolerantes com outros povos. Começam a nascer países novos, como Itália e Alemanha, que se unificam e formam já modelos de governo ofensivos, imperialistas. Tá sentindo, né? Estão pegando já, né? A causa da Primeira Guerra é muito importante para a prova, pessoal. Muito importante. Quando guerras caem na prova, geralmente o que se pergunta não é o que mais se pergunta. Causa e consequência. Por que a guerra aconteceu e o que aconteceu depois que a guerra acabou. Tá? É entender o que leva à guerra e o que a guerra muda o mundo. Assim. E ali uns detalhezinhos de quem lutou, como lutou, né? Onde foi a batalha principal ali, mas esses são fatos. Né? Mas a essência da guerra é porque ela aconteceu e depois que ela acabou, ela gerou o quê? Como que ela modificou o mundo. Né? Só para terminar aqui, pessoal, você tem a unificação da Itália em 1861, que até 61 ela era totalmente fragmentada. Tá? Fragmentada. Né? E é muito louco, porque quem liderou na Itália o movimento liberal foram os monarquistas, né? Monarquista liberal. É para ferver a mente. O rei Vitório, Victório, né? Aí chamava de Vitor Emanuel, ou Victório Emanuele II, foi o grande líder desse movimento monarquista liberal contra os republicanos. Por que pareça, os republicanos na Itália eram contra a unificação, eles eram a favor de fragmentar a Itália. E os monarquistas liberais eram aqueles que queriam... Era uma união do rei com a burguesia para criar a Itália. Né? Que é exatamente o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Né? O Vittorio Emanuele é o que faz a marcha sobre Roma e financia o Mussolini. Né? Ali a Itália aparece para o mundo. Na Alemanha acontece a famosa união da Confederação Germânica, a criação da Confederação Germânica e o Zollverein, né? Não sei se pronuncia assim na Alemanha, que seria o livre mercado entre as províncias alemãs. Né? Os alemães eles começaram a cortar as barreiras
alfandegárias e tarifárias entre as províncias, criando a chamada Confederação da Alemanha. E em 1862, o Kaiser Guilherme e o grande chanceler de ferro Bismarck fazem guerras com a França, a Áustria-Hungria e a Dinamarca, né, para unificar a Alemanha. A Alemanha é o primeiro país a ser unificado, literalmente, neste período, lutando em um sentimento de nacionalismo pesado e já construindo um sistema militar muito ofensivo. Muito ofensivo. O Kaiser Guilherme, o segundo, que é o da Primeira Guerra, ele era o campeão mundial da época de tiro. O cara era fascinado por arma. Inclusive o Kaiser Guilherme II, que é o irmão dessa dupla, do Guilherme, da dupla com Bismarck, ele demite o Bismarck. Já viram isso na escola, não sei. O Kaiser Guilherme II, né, ele manda o Bismarck se catar, ele demite o Bismarck, assume a Alemanha e é folgadaço, mano. E vai pra cima. Pega todo o poder bélico da Alemanha e começa a desafiar todas as regras da Europa. Né? O Guilherme e o Bismarck, eles usaram as guerras para unificar a Alemanha, mas depois eles começaram a fazer diplomacia, né? Eles começaram a assinar uma série de acordos e tal. Né? E um desses acordos, pessoal, depois a gente vai fazer exercício na semana que vem, um desses acordos, para terminar a aula, aqui, um desses acordos é esse mapa, que é chamado de o mapa da Conferência de Berlim. Tá? Um desses acordos que o Bismarck assina, né? Nesse modelo dele de diplomacia, de dar uma recuada na Alemanha. Cara, se você olhar esse mapa, cara, por mais aí que estejam os nomes errados e coisa e tal, né? Errados que eu falo, não estão em língua portuguesa, mas dá para saber. Cara, se você olhar esse mapa, você consegue já enxergar a Primeira Guerra acontecendo? Só pelo mapa. Esse mapa já caiu em provas, em vestibulares, assim, tipo, ele chove em prova. Tá? E se não chove um mapa, chove charges que tem a ver com um mapa. Né? Vocês conseguem olhar para esse mapa e enxergar nele alguma coisa? Claro, sem dúvida, Vitor. Isso gera um monte de problema até hoje que a gente vai ver no último bloco, que é na minha última aula com vocês. Sim, guerra civil. Mas, ó, você tá você tá hoje. Vamos voltar pro século XIX, para a virada pro XX. Volta lá. Esquece guerra civil. Faz sentido. Hoje. Volta para cá. Você consegue olhar para esse mapa e ver outro problema? O que você enxerga nesse mapa? Que conclusão você tira dele? Sim. Só de olhar. E, tipo, esqueça a África. Esqueça o africano. Você consegue ver a soberania no mapa da cor, que para mim aqui me soa como um azul marinho? Pera, você tá perguntando o que é esse azul? Olha a legenda. O Vitor, melhora a sua colocação. Não como uma extensão da Europa, mas como uma extensão de quem? Dos países. Qual país? Da França, países europeus, da Alemanha. Você tem que olhar para o mapa e achar que ele está muito roxo e muito azul. Dá para entender? Tá. França e Inglaterra. Isso. O mapa não é uma extensão da Europa. É da Europa, ok. Mas ele é mais ainda uma extensão da França e da Inglaterra. É isso. Pô, você fala assim, mas professor, a França tem um monte de parte da África para ela poder usar aí, né? Nossa senhora, mas a Inglaterra era mais forte. Cara, a Inglaterra tem a parte principal da África. A Inglaterra ela tem a África do Sul e o Egito, e a saída aqui pro petróleo. Não vai achando que a França, só porque geograficamente ela tá mais favorecida, não. Ela tá na frente da Inglaterra. Mas se você somar França e Inglaterra, irmão, a África é dos caras, velho. A África é dos caras. Olha o que a Alemanha tem. A Alemanha é amarelo, velho. Você tá entendendo o acordo que o Bismarck fez? O Bismarck fez esse acordo, foi ele que assinou. Sabe como chama esse mapa? Conferência de Berlim, velho.
Olha o nome do mapa. O nome do mapa chama Conferência de Berlim. Foi na Alemanha. Quem assinou esse mapa aí foi o Bismarck. Esquece esse slide, ele dá lá que vem. Quem assinalou isso aqui foi a Alemanha. Então, a Alemanha assina e faz um acordo aceitando que a condição da Alemanha seja inferior à condição da França e à condição da Inglaterra. Só que quando o Bismarck cai fora, que eu falei que assume o Kaiser Guilherme II, que era primo e irmão do rei George da Inglaterra, os caras tudo da minha família. Ele tinha ainda o da Rússia, lá do Rasputin. Cara, ele fala, opa! Como assim eu, Alemanha, poderosa, nacionalista Alemanha? É perfeito, boa. Como é que eu vou ficar atrás? Como? Como é que eu vou... Vamos refazer o mapa? E a Inglaterra e a França? Uma ova que eu vou fazer. Primeira Guerra Mundial. Tá desenhado. E a Primeira Guerra Mundial é a Alemanha contra a Rapa. Vamos ser bem sinceros. É a Alemanha contra a Rapa. A Alemanha sai tomando tudo. Inclusive, um dos primeiros passos da Primeira Guerra Mundial é a invasão da Alemanha ao Marrocos. A Alemanha, em 2 vezes, hein? Ela invade aqui, ó, 2 vezes a brincadeira. Aqui, ó. Bum, toma, taca ali 2 aqui já. O Marrocos pertencia à França. Fala, senhor Pedro. Aqui, professor. Então, você poderia resumir de novo o que aconteceu em 1871 com a Alemanha? 1871. A unificação? Vamos voltar lá. Porque você apresentou isso e eu não notei. É isso mesmo. Tá aqui, ó. 1871 é a unificação da Alemanha. Tá? Eles criam um país chamado Confederação Germânica e eles assinam um documento chamado Zollverein, aonde eles unem a Alemanha e dão liberdade, quebram as taxas e unem todas as províncias alemãs. Aí já é um passo, né, para nascer a Alemanha, né? E antes, né? E isso começa em antes, com Guilherme e Bismarck, que virou o chanceler, que seria o ministro da Alemanha, com várias guerras contra a França, Áustria-Hungria e Dinamarca, para ir organizando a Alemanha. Em 1871 nasce a Alemanha, mas o primeiro nome da Alemanha chama Confederação Germânica. Mas já é a Alemanha. E o que eu quero que você... Em 1862 teve guerras que foram feitas para fazer essa unificação. Boa. E é como o Vitor coloca aí no chat, essas guerras são sempre frutos de um sentimento nacionalista e produzem sentimentos nacionalistas. Na guerra a gente passa a amar nosso país e odiar quem não é do nosso país. E aí a Alemanha vai se unificando com guerras, ela vai ficando forte, ela vai ficando rica, e o Bismarck assina aquele acordo de desenhar o mapa da África. Só que aí o Bismarck é demitido pelo irmão do Guilherme I, né, que sai fora, que entra o Guilherme II, e o Guilherme II fala, mano, eu não vou aceitar esse mapa aqui não, e vai começar a guerra. E é como o Vitor coloca, né, geralmente a gente acha que a guerra ela é ocasionada por a morte do Francisco Ferdinando pela mão negra, por um ato terrorista na Sérvia. Você acha mesmo que a Primeira Guerra Mundial, que o mundo vai pra porrada porque morreu um arqueduque austríaco, morto por um atentado terrorista em Sarajevo, com uma gangue meio Bósnia, meio Sérvia. Você acha que a Bósnia e a Sérvia vão criar uma guerra mundial? É óbvio que não. Tá? Mas a gente geralmente vê a morte do Francisco Ferdinando como o começo da guerra. Né? Claro, simbolicamente é muito importante, foi a gota d'água, foi o grande evento, o grande gesto. A guerra mundial começou aqui, tio. A guerra mundial está aqui. A guerra mundial está nesse mapa que a Alemanha considera uma agressão. Tudo bem? Beleza? Semana que vem nós vamos para as guerras mundiais, tá? E a gente faz exercício, aí encerra esse bloco e aí fica faltando só o último bloco para encerrar. Beleza?
Uma boa semana a todos vocês aí. Fechou, Pedrão. É nóis, irmão. Obrigado. Abraço para vocês aí. Valeu? Tamo junto. Abraço. Feliz Dia dos Professores. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, irmão. Vou pedir a